Bem, antes de mais, boa tarde a todos. E antes de cumprimentar e de agradecer, de uma forma muito genuína, parabéns pelas brilhantes intervenções e apresentações. Acho que foi, para mim, lançam-me um desafio redobrado, que é ter que fazer perguntas e ter que questionar este ilustre painel. É um desafio, mas nós gostamos de desafios. Permitam-me também cumprimentar todos os presentes, cumprimentar também nesta era digital aqueles que nos seguem de forma remota, ok? Através da transmissão da Vitec, um cumprimento especial também a quem me convidou a estar aqui presente, aos restantes oradores, Dr. Jorge Pisco, um agradecimento à CPP-ME pelo convite para moderar esta mesa, um agradecimento ao meu amigo Marcos Couto, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria, para estar aqui presente, e também um agradecimento ao Presidente da Câmara Municipal de Agraturismo, Pessoal Menezes, também estendo este convite e este cumprimento. Aos restantes presentes, obrigado por estarem. Eu sei que é um desafio para mim moderar esta mesa, para vocês estar cá num dia de julho, da parte da tarde, numa sexta-feira de sol, que nós cá na terceira já não o víamos há uns dias. Portanto, ainda bem que ele apareceu, nós estamos aqui, nós estamos a ver, mas certamente estamos a discutir coisas bastante mais interessantes e que o sol voltará a brilhar depois destas intervenções. Eu ia muito rapidamente, quem me conhece, Marcos, peço desculpa, eu vou furar o protocolo. Não é? Portanto, quem me conhece já sabe que eu sou, se calhar, o meu melhor defeito é furar protocolos. Eu vou, se calhar passar a vossa introdução do que é que fazem, o que é que fizeram, de uma forma muito sucinta já disseram. Portanto, todos vocês, para além do nome, para além da instrução está aqui no badge, todos vós são sebejamente conhecidos. Portanto, eu ia saltar um bocadinho isto, porque eu acho que temos aqui um conjunto de questões que me parecem bastante relevantes de nós abordarmos, em particular depois desta que foi as vossas brilhantes apresentações e a forma como nos apresentaram diferentes perspectivas. Ok? Portanto, mas só de uma forma resumida, temos aqui o Carlos Pereira, o André Rocha, meu caro amigo, a Filipa Ferrada, que tive o prazer de conhecer hoje, e o meu caro amigo também, Bruno Belo, nesta excelente mesa. Eu começava por dizer que, enquanto falavam, eu ia pensando aqui umas coisas, e quando estava também em casa a preparar alguns outros detalhes, ia-me lembrando disso, que é, isto é muito giro, porque, na verdade, estas coisas cruzam-se, transformação digital, digitalização, transição digital, e eu achei muito interessante aquilo que a Filipa trouxe, porque efetivamente é preciso distinguir isto em blocos. Não é? Muitas vezes usamos estes soundbites e estas keywords para dizer um conjunto de coisas, e às tantas estamos aqui um bocadinho depois a perdidos. E eu acho que essa intervenção da Filipa foi importante por uma razão simples, é porque eu fui pesquisar e diz-me os modelos de inteligência artificial, que agora todos nós estamos um bocadinho dependentes deles, disse-me o modelo de inteligência artificial da Google, portanto o Gemini, disse-me que a primeira transação online feita de forma protocolada e segura ao nível do pagamento foi feita em 94 com a venda de um álbum do Sting. Anteriormente a isso houve uma coisa que se chamou Boston Computer Exchange, que era quase uma plataforma tipo OLX, que já fazia algumas transações online, não protocoladas de um ponto de vista de segurança de pagamentos e embebidas em plataformas web, mas que já fazia isto. Okay? O que é engraçado no meio disto tudo, portanto, uma já após a minha existência, outra anterior à minha existência humana, não é? E ligando aqui com a questão da indústria 5.0, portanto, a verdade é que tanto num caso como no outro, portanto, fazendo umas contas de cabeça, tanto há 43 anos como há mais 30 anos, ou há 31 anos, melhor precisando, que temos isto na nossa vida. O que é engraçado é que em 2025 continuamos a discutir os desafios e as oportunidades da transformação digital e da digitalização. Portanto, há aqui alguma coisa que nos deve chamar a atenção, não é? Porque é que passado este tempo todo, passado 40 anos, não é, do surgimento destas plataformas de forma mais orgânica em comunidades particulares, mas a verdade é que continuamos, no dia 18 de julho de 2025, preocupados com aquilo que são as oportunidades, que são os desafios, que são as dificuldades, que são os constrangimentos, mas, por outro lado, também que são as potencialidades desta revolução. E desta realidade que nós vivemos. Portanto, a verdade é que estamos preocupados com isto, mas isto já não é apenas uma tendência, que agora está tanto na moda dizer, on trend, é sim um imperativo competitivo. E vocês todos, de forma diferente, já falaram um bocadinho disto, e também já houve aqui diferentes abordagens relativamente ao que é isto, será que esta digitalização é só um marketplace, será que é só um lugar de venda, será que isto tem a ver com inovação dentro dos próprios processos produtivos e a introdução, por exemplo, de sensorização remota, por exemplo, ao nível da agroindústria aqui nos Açores, isso tem acontecido e tem acontecido de uma forma interessante. Mas a primeira pergunta que eu, por acaso vocês estão separados, mas é bom, a primeira pergunta que eu lançava era aqui para a malta que não é das engenharias, ok?
Vou deixar os engenheiros descansarem um bocadinho, porque a seguir, e também, quem me conhece, eu tenho a tendência a ser um bocadinho provocador, mas a culpa de eu estar aqui é de quem me convida, não é minha. Não é? Portanto, estou à vontade para isso. Então é ele que a gente bate no fim. Isso aí é convosco. Se calhar criam uma plataforma de modelo preditivo em quem é que hão de bater. Mas pronto, a minha primeira pergunta era direcionada mais aqui ao Carlos e ao Bruno, portanto deixava esta primeira pergunta aos dois, que têm responsabilidades públicas e políticas, os cargos que já desempenharam, e eu tive o cuidado de ver quando fui pesquisar as vossas notas biográficas, para além destas funções públicas e políticas, também já desempenharam funções de um ponto de vista daquilo que é a gestão de empresas, okay, a administração. E a minha primeira pergunta está relacionada com o seguinte. Esta quase imposição de utilização de tecnologia, não é? Vamos chamar assim, ou da transformação digital, sentem que é mais, por um lado, uma convicção estratégica das empresas, ou é altamente amplificada por aquilo que tem a ver com as necessidades do mercado e a tentativa de sobrevivência. Okay? E tendo em conta este primeiro pensamento, o que é que tem sido o real impacto disto na economia? Eu aqui vou tirar e vou pedir desculpa à CPME, porque vou contextualizar Açores e Madeira. O que é que tem sido o real impacto da implementação da economia digital nas PMEs, nas micro, pequenas e médias empresas, nos Açores e na Madeira? Portanto, se quem quer começar? Muito obrigado. Duarte, eu não tenho dúvidas que, neste momento, eu acho que ainda não é uma estratégia generalizada das empresas. Eu acho que algumas empresas encaram isso como uma estratégia de negócio, como uma estratégia de evolução do seu negócio, de modernização do seu negócio, alterando o seu modelo de negócio, não tenho dúvidas disso, mas, na generalidade, sinto que é mais uma necessidade de continuar a sobreviver no mercado do que propriamente ser uma estratégia de desenvolvimento e de modernidade do negócio. E até porque, leva uma coisa, a digitalização e a transição digital não se faz só com a parte digital propriamente dita, com as aplicações, com os softwares, com os hardwares, com tudo aquilo que são os equipamentos e as ferramentas que nós temos. O primeiro aspecto a ter que ver com a transição digital é a modificação da cultura da empresa e perceber o que é que a empresa quer fazer, modificando os seus quadros, no sentido de modificar a sua forma de estar, a sua forma de pensar, a sua forma de olhar o negócio e dizer que, bom, eu preciso evoluir, eu preciso modificar o modelo do meu negócio, deixando de praticar aquele negócio tradicional que hoje faço para algo diferente e atingir novos mercados. É importante que as empresas pensem que a transição digital quebra duas barreiras fundamentais. E há pouco, nós estamos aqui numa realidade das pequenas e médias empresas que são o grosso da economia portuguesa, são quase a exclusividade da economia açoriana e têm como concorrentes, digamos assim, entre aspas, os grandes grupos, as grandes empresas. A transição digital vem colocar as PMEs um bocadinho mais parecidas com as grandes empresas. Vem dar tem ferramentas que podem pôr as PMEs a disputar campeonatos com as grandes empresas. Saibam eles estar à altura disso. Como é que vamos fazer isso? Não só com aquilo que são a aquisição desses tais softwares das plataformas e das ferramentas propriamente ditas, mas com a estratégia associada a tudo isso. Obviamente que, e há pouco quando referia no planeamento, é exatamente isso, é planearmos aquilo que nós temos para fazer adequadamente àquilo que são os setores de atividade que existem em cada uma das regiões, neste caso nos Açores, com a estratégia que o negócio tem que ter. Bom, é evidente que a estratégia das empresas está desligada da estratégia da definição de políticas públicas. Não está. Elas têm que trabalhar juntas. O que é que se pede aqui? Uma permanente articulação. O Estado, nesse caso a região, as empresas, no caso das associações empresariais, sobretudo, estão condenados a terem que viver juntos. E estão condenados a ter que viver juntos com uma proximidade muito grande. Porque não há milhões que suplantem a necessidade de uma falta de estratégia. Não vai haver incentivo nenhum que vá resolver a falta de cultura ou a falta de mudança da cultura para uma estratégia de digitalização numa empresa. Portanto, são trabalhos que têm que ser feitos
em casa. Portanto, a digitalização, a transição digital começa em casa, começa dentro da empresa. Obviamente que é aqui que o Estado tem que entrar no financiamento ou cofinanciamento de todas essas políticas, de todas essas estratégias alicerçadas num conjunto de políticas públicas. Mas, naturalmente, eu acho que e esse é um caminho que tem que acontecer. Esse caminho demora algum tempo? Demora. É preciso que haja resultados? Porque, naturalmente, os resultados são também um bom incentivo a que as empresas possam evoluir. E é importante, às vezes, que nós lembremos os bons exemplos para fazer perceber que é possível. Eu quero-vos dizer que o caso da transição digital, da candidatura da transição digital do Corvo, é uma senhora que se licenciou em Ciências Biomédicas e produz produtos de beleza, manda-os fabricar, obviamente, noutro sítio, mas a empresa está no Corvo, vende a partir do Corvo de forma eletrónica. E isto é importante. Eu não sei, ela está numa fase muito inicial do seu negócio, mas não sei se daqui a algum tempo haverá 2, 3, 4, 5 pessoas a trabalhar neste negócio. Não sei. Agora, eu acho que é importante que nós, e no caso dela, tenha condições e a estratégia complementar a poder desenvolver esse negócio no mercado que ela entende que é o mercado que remunera melhor o seu produto. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu faço aqui uma nota prévia para dizer que a minha intervenção não é nem de longe, a minha intervenção anterior não foi nem de longe nem de perto algo do género, bom, não vale a pena fazermos nada porque isto está tudo mais ou menos condenado. Eu não quero nada que isso seja assim, porque é muito pelo contrário. O objetivo era o contrário, e se eu não conseguia esse objetivo, então foi um falhanço total a intervenção que fiz. Mas era precisamente ao contrário, quer dizer que nós temos que fazer muitas coisas para poder ultrapassar a situação em que estamos. E há uma matéria, tentando responder à pergunta diretamente, há uma matéria, o que eu quis dizer é que eu sou muito cético das políticas públicas que nós estamos a implementar hoje. Sou cético, não acredito, não acredito e não acredito porque tenho acompanhado algumas das suas implementações e tenho pena que seja assim. Gostava que fosse diferente, poderia ser diferente do meu ponto de vista, conforme eu disse ali, não vou me repetir. Mas as associações empresariais e os políticos em geral, mas as associações empresariais e os governos em geral, existem precisamente para colmatar falhas de mercado. Ou seja, se nós temos situações, a pergunta é bem colocada porque há assim, esta é uma inevitabilidade. As empresas têm que ir para a digitalização, têm que estar na net, quer dizer, se elas não estão, há qualquer coisa que está a passar e há uma falha de mercado que alguém tem que conseguir corrigir, porque elas, se não tiverem, vão morrer. Ponto. E dir-me-ão, não é bem assim, é só olhar para as estatísticas. Em 2024, quase 60% dos portugueses compram online. Portanto, desses 60% compram em sites estrangeiros. Portanto, nós estamos numa situação de 2024 em que 60% dos portugueses já compram online. Significa que, se esses portugueses só compram online, vamos passar, usando um termo de economista, ceteris paribus, não é? Mantendo o resto constante, que só compram online, significa que essas empresas que não estão no online já perderam 60% do mercado. Portanto, já não, 6 milhões dos portugueses já não estão no radar dessas empresas que não estão no online. Portanto, respondendo à pergunta, quer dizer, não é uma inevitabilidade. Se não quiserem, não estão. Mas se não estão, não têm este mercado. Portanto, se não estão na net, se não estão na net como deve ser, se não estão na net não apenas com o site, mas estão na net com um sistema de pagamentos, com um sistema de segurança, com uma boa rede de promoção, com compras, com essa coisa toda, então não estão no mercado. E, portanto, se não estão no mercado, tendencialmente desaparecerão do mercado, olhando para as estatísticas. Portanto, nem sequer é preciso fazer muitas contas. Agora, nós temos situações distintas em Portugal e temos coisas muito distintas para avaliar. Disse muito bem, há situações de empreendedorismo, de startups novas, absolutamente geniais, que chegam a unicórnios, que chegam onde for e que vendem muito e que estão no mercado. Muito bem. Há grandes empresas que entraram na digitalização a sério, estão a vender a sério. Aliás, houve um exemplo que a Filipa deu, vários exemplos, grandes empresas, todas a sério, a competir com o mercado internacional. Aliás, a Continente e a Vorten competem com os grandes mercados asiáticos, que são aqueles onde os portugueses mais compram, já agora uma nota, onde os portugueses mais compram é nos marketplaces asiáticos, e, portanto, os portugueses Continente e Vorten estão a competir com esses mercados, de facto, mas esses têm condições, têm dinheiro, têm recursos humanos, têm estratégia, têm isso tudo para fazer. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação são 99% das empresas
um bocadinho menos, porque há umas médias que também estão bem, mas é 80% das empresas, vamos lá ver, que não têm capacidade, não têm dinheiro, não têm competência, não têm estratégia e essas podem estar fora do mercado. E estando fora do mercado estão a perder dinheiro de forma significativa. E, portanto, o que eu digo é, sem dúvida alguma, que não é imperativo, não é também não é obrigatório, mas se alguém quiser continuar a vender e a crescer nas suas vendas, vai ter que estar neste mercado, porque este é o mercado do futuro. Aliás, eu faço parte de uma geração, daquela geração que não é a dele nem a dela, é uma geração mais velha, mais velha, faço parte de uma geração que viveu o analógico e o digital. E, portanto, eu sei bem o que é isto. Vivemos o analógico e o digital. Somos uns privilegiados, apesar de tudo, porque vimos naquela altura, estou a olhar para si, mas acho que não é mais novo que eu também. Somos privilegiados. Mas isto para dizer que hoje as gerações novas só estão no digital. E, portanto, as empresas têm que perceber isso. Quem tem filhos aqui sabe muito bem onde é que eles andam. Quer dizer, eu não sei bem onde é que estão os meus agora, mas de qualquer maneira sei que onde estarão, estão com o telemóvel na mão. E estão com o telemóvel na mão a olhar para as coisas. E, portanto, isto é absolutamente essencial que as pessoas percebam. Portanto, a resposta à pergunta é muito clara. Não sei, as empresas podem decidir não estar online, podem decidir não fazer nada, mas isso é um problema delas. 60% dos portugueses já fazem só online. E, portanto, decidam, ficam só com 40% do mercado, é uma opção. Muito bem. E tendo em conta também estes dados que foram aqui lançados, agora vou passar para os académicos e engenheiros, ok? Com uma questão muito simples, mas que se calhar de resposta complicada. Eu estava a ouvir com atenção também a intervenção aqui no púlpito, no ambão do Carlos, e falou-nos que só 16% das micro, pequenas e médias empresas portuguesas é que têm algum tipo de presença online. Pelos desafios todos que já aqui falamos, eu próprio sou produto e de casa de uma empresa familiar e tentamos lançar um site e a coisa quase que criou mais problemas do que trouxe soluções. Okay? A questão é a seguinte... estes dados são muito interessantes, ou seja, 16%, apenas 16%, faz quase lembrar o nível de educação superior na população ativa açoriana, que também é 16%. Também é algo que poderia dar outro debate. Mas, tendo em conta que 16% têm presença ativa, eles são mais de 99% daquilo que é o tecido empresarial nacional, e é uma realidade que eu conheço bem, porque há vários anos esta parte, há 12 anos, que aquilo que é a minha investigação académica incide sobre o fenómeno das empresas familiares em Portugal e no contexto regional. Portanto, estou bastante próximo destes números, mas a verdade é que o tal 60% já saiu para o mercado externo. A minha pergunta, não é o $1 million question, mas pode ajudar a trazer millions of dollars, isto é efetivamente uma oportunidade. Eu agora ainda estou na fase, a primeira ronda é uma ronda para aquecer motores, ok? Só o disclaimer. Isto é efetivamente uma oportunidade ou é, acima de tudo, e agora isto entre parênteses, um fator de exclusão para estas micro, pequenas e médias empresas? E uma coisa que o professor Alan disse na sua intervenção é que estas micro, pequenas e médias empresas dão resiliência aos circuitos onde habitam, mas, por outro lado, o mercado digital também está. Portanto, isto, acima de tudo, é o quê? Isto é verdadeiramente uma oportunidade ou há aqui um risco de ser um aspecto e um fator de exclusão destas empresas de forma significativa? Portanto, começava ali pela Filipa e depois ia ao André. Eu acho que acaba por ser um bocadinho as duas, não é? Portanto, por um lado temos aqui uma grande oportunidade para poderem escalar os seus negócios e de alguma forma trazê-los para um mundo que acaba por ser um mundo digital e com todas as capacidades que esse mundo digital tem. Por outro lado, obviamente que é um fator de exclusão na perspectiva que, se não se adaptarem, ficarão automaticamente excluídos, não é? E, portanto, eu acho que aqui a questão primordial tem efetivamente a ver com até que ponto é que algumas destas empresas, destes empresários, qual é que é o nível de necessidade deles efetivamente. Portanto, eu costumo dizer isto tem sempre a ver com a dor de cada um, não é? Portanto, eu se sinto que tenho dor porque o facto de eu não ter introduzido no meu negócio algumas tecnologias ou algo digital, e isso de alguma forma olho para o lado e vejo que ao lado a coisa está a correr
melhor porque efetivamente adotou essas tecnologias e, portanto, sinto essa dor e, portanto, vejo isso se calhar também como uma oportunidade para poder ir ao encontro desse caminho. Por outro lado, há sempre aqui a questão da resistência à mudança, não é? E, portanto, e tudo aquilo que isto implica. É interessante porque ainda no outro dia estava a falar com uma pessoa conhecida que tem aqui também uma microempresa e estávamos efetivamente a falar desta questão da transição digital e tudo o que isto implica e etc. E ele vira-se para mim e disse-me assim: Filipe, isso é tudo muito bom, mas na realidade eu tenho uma microempresa, somos 8 pessoas a trabalhar, já somos se calhar poucas pessoas para aquilo que precisamos efetivamente de fazer, e a questão é, onde é que eu vou buscar tempo para poder, na realidade, apostar nesta transição digital? Porque eu não tenho quase tempo para poder ir ao encontro das necessidades básicas da minha empresa, então como é que eu vou, na realidade, ter tempo para me poder sentar, para pensar numa estratégia digital, para poder, efetivamente, perceber quais é que são os benefícios que isso poderá trazer à minha empresa, sendo que, muitas das vezes, isto pode ser uma barreira. E, portanto, daí eu acho que ver aqui esta dualidade entre as oportunidades e o fator de exclusão ser algo que é muito... acabam por estar próximos, não é? De alguma forma. Obrigado, Filipe. Devolvi ao André. Não sei se queres aqui deste lado. Caro amigo Duarte. Tal como a Filipa estava a dizer, eu concordo quando nós temos que olhar para isto, para os dois lados da mesma moeda. Uhum. Qual é o principal problema neste aspecto? É que o problema nunca é a tecnologia. E eu acho que as pessoas continuam a olhar para a tecnologia como uma oportunidade, ou como um desafio, ou como uma limitação, mas isto aqui nunca é... o problema nunca foi nem nunca será a tecnologia. Como é que nós metemos em prática novas maneiras de fazer negócio? Claro que é fácil para uma empresa como o Grupo Sonai meter em prática tudo o que eles quiserem do ponto de vista de transição digital. Chegam-se à frente, metem os milhões que tiverem que meter, implementam aquilo que tiverem a implementar, está tudo bem. Agora, o problema é, eu não posso ter uma microempresa, como o exemplo que a Filipa estava a dar, com 8 pessoas ou 7 pessoas, e querer implementar um marketplace igual ao da Vorten. Não faz sentido nenhum. Agora, será que eu posso utilizar as tecnologias para criar cadeias de valor que antigamente eu não conseguia chegar? Em que, por exemplo, se calhar eu, em vez de internamente ter os recursos humanos para fazer a tal transição digital, posso fazer uma parceria com uma empresa que, quando eu vender alguma coisa, eles também vão receber alguma coisa disso? E se calhar, em vez de... Ou seja, eu posso olhar para uma empresa como uma Vorten, para os vários departamentos da Vorten, eles têm o marketing, os ITs, quem faz a parte de divulgar os produtos, blá, 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 vende os produtos e por aí fora. Porquê é que eu não posso olhar para aquelas várias áreas da empresa como pequenas, médias empresas que trabalham em conjunto e que criam uma cadeia de valor que, sem este tipo de tecnologias, não era possível fazer? Se calhar aí já é possível. Agora, não posso usar a mesma estratégia que as empresas grandes utilizam para uma pequena, média empresa. Isso nunca vai funcionar. E aí é que está o problema. Cabe também, tal como o Carlos estava a dizer, às associações e outro tipo de instituições, ajudar estas pequenas, médias empresas a dar-lhes as ferramentas para perceberem que tipo de cadeias de valor é que eles conseguem gerar com estas ferramentas. E se calhar o exemplo que a Filipa estava a dar, em vez de ser uma empresa a ter que contratar mais 1 ou 2 recursos humanos para fazer a parte da transição digital, associar-se a outra empresa e fazerem
um consórcio que acaba por possibilitar irem para o mercado, que a empresa que faz a estratégia de marketing e de transição digital sozinha não fazia, porque eles não tinham produtos para vender, e a empresa que tinha produtos para vender não poderia estar no mercado porque não tinha um departamento de IT para o fazer. Eu acho que é mais do ponto de vista estratégico do que propriamente a parte da tecnologia. Muito bem. Eu passava uma segunda ronda de perguntas, ok? Porque eu organizei isto mais ou menos por rondas, esta para aquecer um bocadinho motores, e agora entrava um bocadinho mais em detalhe em alguns aspectos, e um dos aspectos, até pela minha, não é, tanto a linha de investigação, pelas funções que desempenho, tem um bocadinho a ver, e lançava esta pergunta a todos, ok, com as vossas diferentes abordagens, porque acho que aí é que está a riqueza, até porque de um lado estão um bocadinho end-users, do outro lado estão aqueles que ajudam a desenvolver e a desenhar e implementar estas políticas públicas. Qual é que é a vossa opinião, ou pondo a pergunta de forma muito direta, as políticas públicas que têm sido desenhadas e que têm sido implementadas, obviamente que nós sabemos aqui, e então nos Açores sentimos isso de forma muitíssimo clara, obviamente que há sempre aqui um conjunto de guidelines e um roadbook que a própria União Europeia tem, que estamos de alguma forma sujeitos a isso, não é? Mas a verdade é que as nossas políticas públicas de promoção, de transformação digital, de digitalização do pequeno negócio, de economia digital num grande chavão, são objetivamente políticas públicas que estão próximo da realidade das empresas ou que, por outro lado, têm muito a ver com quase um wishful thinking e quase com modelos altamente teóricos e altamente desenvolvidos para determinadas regiões da Europa que depois não têm tanta consequência naquilo que são as nossas realidades. Portanto, lançaria esta pergunta. Não sei quem quer se atrever. Posso começar. Concordo totalmente com o que está a dizer. Aliás, eu acho que algumas destas políticas públicas são muitas delas empurradas pelo que vem da Europa, ponto. Portanto, a Europa empurra-nos para isto de uma forma, eu diria, não sei se permite dizer esta palavra, mas brutal, não é? Portanto, acabamos por ter aqui uma grande pressão vinda da Europa para podermos estar a par destas novas tendências e acabamos por descurar um bocadinho aquilo que é a particularidade de cada país da Europa, não é? Portanto, somos todos diferentes, temos todas características diferentes, temos todos poder de compra diferente e temos que ter aqui bastante atenção que Portugal, infelizmente, não tem o poder de compra que tem a Alemanha ou que tem a Bélgica, etc. E, portanto, muitas das vezes tentar implementar as mesmas orientações ou as mesmas políticas, quando temos aqui um país que acaba por não conseguir, se calhar, acompanhar da mesma forma, pode ser algo um bocadinho mais complexo. Por outro lado, traz-nos aqui a cenourinha, não é? Portanto, traz-nos aqui aquele alento de querermos estar a par de todos os outros, de conseguirmos, na realidade, seguir as mesmas estratégias e, portanto, acabamos por ter aqui sempre uma grande dualidade de questões, mas deixaria agora aqui a palavra aos restantes colegas. Muito obrigado. Bom, esta pergunta não é muito fácil, e não é muito fácil para mim porque cabe-nos a nós, quando estabelecemos as regras das políticas públicas, pegar na receita que nos mandam e fazer um bolo. E a dificuldade está na confecção do bolo, de forma a que as pessoas, o máximo número de pessoas, consiga gostar um bocadinho do bolo. Se bem que a receita e os ingredientes não são definidos por nós. Bom, mas isto leva-nos aqui a uma outra questão, que é, nós não podemos esquecer que há 40 anos quase, não é bem, mas há 30 e alguns anos, que já recebemos dinheiros europeus e que já vimos fazendo investimentos com esses dinheiros europeus. E eu gosto muito de exigir aos outros, mas eu às vezes tenho que ter a minha casa primeiro arrumada. E a pergunta que eu acho que também nunca podemos deixar de fazer a nós próprios é, se fizemos tudo para que hoje possamos estar a dizer que aquilo que nos dão ou que nos definem não é adequado à nossa realidade. Eu acho que não fizemos tudo. E é esse exame de consciência que temos sempre que ter. Mas eu outro dia, num
numa reunião que tive com elementos da Comissão. Aliás, era um conjunto estavam a fazer um inquérito sobre aquilo que era exatamente se a aplicabilidade das normas europeias estava adequada à realidade. E eu, obviamente, disse que não. E disse que não porquê? Se a base da realidade é diferente e nós estamos a ter regras iguais, o que é que vai acontecer? A gente até pode mudar todos, mas a assimetria vai continuar. Portanto, os Açores é um bom exemplo para se extrapolar para a Europa. A realidade económica das Ilhas dos Açores, a realidade social das Ilhas dos Açores, são todas elas diferentes, e às vezes dentro de uma ilha diferente de uma zona para a outra. Portanto, o que nos cabe a nós, enquanto responsáveis políticos, é tentar encontrar pontos de equilíbrio, que as coisas se equilibrem, que haja aqui um caminho convergente, que haja um ponto de convergência. Se nós convergirmos todos nos Açores, naturalmente vamos tentar convergir um bocadinho mais em termos nacionais, e em termos nacionais devemos tentar convergir um bocadinho mais com a Europa. E, obviamente, que as regras, quando são definidas de forma igual para toda a gente, não há capacidade de podermos adaptar tão bem quanto isso. É evidente que depois, e quando disse há pouco, que é uma pergunta difícil para mim, porque eu sou confrontado exatamente com essa questão. Portanto, quando me colocam, isso não serve para nós. Isto para nós, e é verdade, eu não posso dizer que não, mas eu também não tenho outra coisa para poder fazer. E eu estico a corda até o máximo, fingindo metade do tempo, e faço-me... Não percebo bem as coisas. Portanto, vou fingindo que não percebo, e no meio disso, algumas hão de passar. Portanto, mas é evidente que não há portanto, as regras emanam de um conjunto de países com um nível de desenvolvimento económico e social diferente do nosso, com um desenvolvimento tecnológico diferente do nosso, mas e nós vamos atrás disso, vamos atrás das regras, utilizamos os recursos financeiros que nos são disponibilizados da melhor forma possível, mas muito aquém daquilo que dizem. E é um exemplo muito simples. Há pouco, quando eu apresentava o sistema de incentivos da transição digital e dizia que o incentivo médio andava entre os 25 e os 30 mil euros, a pergunta que eu faço é o seguinte: eu, se tivesse esse incentivo médio, entre 25 e 30 mil euros, já ter um impacto. Imaginem se a minha base fosse diferente para melhor, com o mesmo valor. Qual seria o impacto? Se a minha base de literacia fosse melhor, se a minha base de conhecimento técnico fosse melhor, se a minha base de marketing fosse melhor, se a minha base de estratégia fosse melhor, tudo isso são elementos essenciais a que o efeito multiplicador daquele euro que eu vou investir possa ser maior. E eu não o tenho. Como é que eu vou chegar lá? É tempo. Vou estar sempre atrasado. Eu estou sempre a correr atrás. Isto é uma dificuldade acrescida para nós. Muito obrigado. Aqui uma perspectiva diferente. Bem, só para chatear, vou dar aqui uma perspectiva diferente da coisa. Que é, nas duas intervenções anteriores disseram que era a diferença entre os outros países e Portugal, ou os outros países e os Açores. E é engraçado porque passou-se hoje de manhã e basicamente eu fui convidado para participar numa mesa redonda, também hoje de manhã, remotamente, obviamente, de uma conferência que aconteceu no norte de Espanha, em Ponferrada. E se não fosse toda a gente estar a falar em espanhol, eu diria que aquilo era uma conversa sobre os Açores. Porquê? Eu dizia, olha, já começou, o seminário já começou. Se não fosse toda a gente estar a falar em espanhol. Porquê? Aquela conferência foi inserida num projeto em que foi financiado pelo governo espanhol, porque o governo espanhol injetou uma data de dinheiro para desenvolver as zonas rurais espanholas. E os problemas que eles têm são exatamente iguais. Ou seja, eu acho que o problema não está entre países, está em que a receita está feita para os grandes centros económicos já digitalizados. E nós vamos, por exemplo, para outros países e vemos que os desafios que eles têm são exatamente os mesmos desafios que nós temos nos Açores. Obviamente, os Açores está no seu expoente máximo porque nós estamos no meio do Atlântico, literalmente. Mas a conversa era exatamente a mesma, que era pequenos produtores, como é que nós podemos usar
as políticas públicas, como é que nós podemos usar as associações para ajudar os pequenos produtores, digitalizar negócios, etc, etc, etc. E foi muito engraçado porque, de facto, não é uma questão... Os Açores é uma região muito especial. Mas não é assim tão especial. Ou seja, os problemas que eles têm, um bocadinho por toda a Europa, são exatamente os mesmos problemas que nós temos nos Açores. Com uma escala diferente. Em alguns casos sim, noutros não. Mas a questão é... Lisboa, Madrid, Barcelona, não temos esse tipo de problemas. Começamos a ir para o norte de Espanha, que é o caso. Ponferrada. Exatamente os mesmos desafios que temos aqui. Obrigado, André. Gostaria de ouvir também aqui a perspectiva e a opinião do Carlos. Bom, obrigado. Bom, eu acho que uma coisa são os diagnósticos e os desafios, outra coisa são as soluções. Eu entendi a pergunta um bocadinho mais como é que nós desenhamos aqui as propostas e as soluções. Ou seja, é indiscutível que nós, numa União Europeia, temos, de alguma maneira, as orientações europeias e, para sermos beneficiários de fundos, determinados tipos de fundos, temos de seguir essas orientações europeias. Aliás, o PRR está cheio de metas e compromissos, sem metas e compromissos feitos, a gente não recebe o dinheiro e, portanto, isso, para já temos esse obstáculo. Mas isso é uma parte da equação. E, portanto, eu acho que não é, como é que eu digo isto, não é a equação toda. O que eu quero dizer é que aquilo que eu disse ali na primeira intervenção continua a repetir e serve para esta resposta, que é, eu acho que o país desenhou completamente mal, erradamente e incompetentemente esta matéria dos apoios para a digitalização das empresas em particular. E acho que a realidade vai demonstrar isso. Eu não quero dizer que estes bairros digitais não tenham um impacto em algumas empresas e que algumas delas não aproveitem verdadeiramente os apoios que estão a ser dados e que no cômputo geral não sobra alguma coisa de bom daquilo. Não estou a dizer isso, eu estou a dizer é que aquilo, digamos, uma relação custo-benefício, aquilo que vai ser o dinheiro atirado em cima de um processo de digitalização das empresas é excessivo para aquilo que vão ser os resultados. E, portanto, se tivéssemos desenhado melhor as políticas públicas, e vamos à questão, nomeadamente seguíssemos aquilo que eu disse no início, quer dizer, não quer dizer que eu, enfim, não o que eu disse, mas uma outra coisa qualquer mais bem pensada do que aquilo, nomeadamente uma plataforma única, ou mesmo aquilo que eu disse das marketplaces que estão disponíveis e que, para pequenas empresas que vendem refeições online, ou que vendem guarda-roupas, ou que vendem brinquedos, ou que vendem, ou que são um comércio simples, artesanal, ou o que seja, uma simples licença de marketplace é suficiente para isso, não era preciso fazer um investimento de não sei quantos milhões de euros, e então apostar mais, e com mais robustez, naquilo que é as estratégias, as pessoas, as qualificações, porque isso é que muda mesmo as entidades, isso é que muda a cultura das empresas, e isso é que faz as empresas mudarem. Não é, como dizia o André bem, para a tecnologia não há grandes segredos. Estas coisas das plataformas não há grandes segredos, não há nada. Eu não preciso nada disso, mas parece-me que não há mesmo segredos nenhum. Ele disse e eu concordo. Portanto, não há segredos. E, portanto, o que é de facto mais complexo é como é que se muda a mentalidade destas pessoas e destas empresas. E em alguns casos, infelizmente, temos que assumir que não vamos conseguir. E que essas pessoas, infelizmente, não vão nunca entrar se não mudarem nada, se tudo se mantiver como está, não entrarão no mundo online, digamos assim, e não venderão no mundo online. Bem, isso faz parte da vida. É o mercado a funcionar, estão fora do mercado. Se qualquer dia 100% das pessoas comprarem online, essas pessoas estão fora do mercado. E, portanto, isso para mim parece muito óbvio. Agora, há alguns exemplos que eu gostaria de dar e é uma pergunta de um desafio que eu faço ao Sr. Diretor Regional, por exemplo. Porque isso é mesmo políticas públicas, e que isso não tem nada a ver com a União Europeia. Até porque eu sou uma daquelas pessoas que sou absolutamente defensor do papel das associações empresariais e das câmaras de comércio. Eu acho que elas são mesmo decisivas. E acho que para Portugal são mesmo decisivas. E eu acho que o país, as entidades públicas, têm desaproveitado esse potencial. Não podemos comparar com a Espanha, porque a Espanha as associações são profissionalizadas praticamente, são obrigatórias, todas as empresas fazem parte e, portanto, elas têm uma capacidade de intervenção que não tem nada a ver com as nossas. As nossas é a carolice, não é? Os empresários pagam, etc., arranjamos os dinheiros, depois andamos sempre dependentes de mão estendida ao setor público, à Câmara Municipal, ao Governo, para dar uns trocos que é para conseguir sustentar as associações empresariais para fazer um trabalho hércules junto das empresas. É uma realidade completamente diferente. Agora, o desafio que eu estava a dizer, o Sr. Diretor Regional, e estava a ver o quadro de incentivos para a digitalização das empresas. Não é diferente do que se passa na Madeira, é mais ou menos semelhante, não sei, os números também não é por aí que é relevante. O que é relevante é que eu estava a pensar, quando me estava a mostrar isso,
qual é a relação entre aquele quadro de incentivos e aquele número de empresas que estão a fazer plataformas e sites com o bairro digital da Câmara de Comércio. Porque, no limite, eu não sei o que é que as duas entidades estão a fazer separadamente. Não sei, honestamente não sei. Das duas uma, ou há um quadro de objetivos completamente diferentes que eu não consigo atingir no quadro destas políticas que a Madeira e os Açores estão a fazer, porque a Madeira está a fazer exatamente igual, também tem um sistema de incentivos assim, também tem 2 bairros digitais e, portanto, eu também não percebo porque é que elas não estão articuladas entre elas, é fazer um programa único, provavelmente dando à Câmara de Comércio, giram isso, pá, porque são vocês que têm competências para isso, são os senhores que conhecem as empresas, conhecem o João, o Manuel, o António, etc. O governo não sabe quem são, não tem tempo, nem tem vontade, nem é isso que serve para organizar, para regular. Agora, quem tem que lá estar são as associações empresariais, que são os empresários que conhecem. E, portanto, a minha pergunta sobre esta questão que me foi colocada é, quer dizer, não estou aqui para fazer perguntas, mas de qualquer maneira, a que articulação é que existia? Porque essa articulação é política pública. Se o governo disser assim, não, eu não quero ter nos Açores uma coisa que anda-se a sobrepor umas às outras e que o empresário diz, pá, olha, eu estou numa coisa dessas, mas olha, eu acho que estou numa coisa que é do governo, uma coisa qualquer. Mas eu também tenho isso. Mas não é do governo, é da Câmara de Comércio, mas é a mesma coisa, pá, mas não estou noutra coisa qualquer. Pá, não se ganha nada com isto. Quer dizer, não se ganha nada com isto. Derrama-se o dinheiro está gasto, executado, porreirinho, a União Europeia vê aquilo tudo, Tribunal de Contas, vê tudo certo. Pá, mas não teve impacto. E, portanto, este tipo de articulação é absolutamente fundamental. Dou outro exemplo para terminar, que eu acho que é útil. Que é a questão do Banco de Fomento. O Banco de Fomento é o disparate do Governo Nacional, outra vez. E porquê que é um disparate? Porque o Banco de Fomento é outra coisa porreira, que é o gajo está no Porto e dizem assim, nós temos aqui 1.000 milhões de euros parqueados de dinheiro para a capitalização das empresas. Eu faço um desafio a qualquer um que aqui está e vai às empresas que estão aí fora, que são empresas, a realidade portuguesa é aquela, são as empresas que estão ali fora a vender jornais, a vender não sei o quê, e perguntam, você sabe quanto dinheirinho tem o Banco de Fomento parqueado lá de capitalização das empresas? Eles vão, o quê? O que é isso? Parqueado de capitalização das empresas? Não fazem a mínima ideia. Não fazem a mínima ideia. E depois o tipo do Banco de Fomento faz uma entrevista porreira na CNN e diz assim, não, nós temos 1.000 milhões de euros, muito dinheiro, e fazemos análise de risco e não sei o quê, não sei quanto. Pá, as empresas portuguesas não sabem que ele existe. Não fazem ideia. Não sabem para que é que serve. E, portanto, são 1.000 milhões de euros que eu garanto, não vão ser gastos. Não vão ser gastos. Depois vão fazer uma reprogramação do PRR qualquer para dar esse dinheiro para uma coisa qualquer que é mais fácil de gastar, escolas ou coisas assim do género, que eles fazem aqui no estado. Portanto, não vão ser gastos para as empresas. E, portanto, eu no início daquilo, cheguei a falar com o Ministro da Economia, na altura era do PS, mas também já falei com o do PSD, que também ignorou-me olimpicamente como o do PS. E, portanto, o que eu propus foi, façam uma rede com as associações empresariais, porque elas é que conhecem as empresas. E, portanto, em vez de vocês terem um fast stop shop, ser apenas um no Porto, têm um em Angra, um em Ponta Delgada, um no Faial, um não sei o quê. Pá, e essa malta tem formação específica. Gastem dinheiro a capacitar as associações empresariais para chegarem ao pé das empresas e para ajudar as empresas a ter proveito desse dinheiro. Mas isso já foi mudado outra vez, este governo. Já fez outra alteração. Não foi dar às associações empresariais. Isso eles nunca se lembram. A alteração foi dizer assim, bom, antes era capitalização. Mas como a capitalização é uma coisa complicada, demora tempo, que significa que a gente vai ter que entrar nas empresas, ficamos sócios das empresas e não tem um tempo para gastar, não vai dar. A gente não vai ter tempo para gastar esses 1.000 milhões de euros. Então agora vamos dar endividamento. Agora o que vamos dar é empréstimos às empresas. Quer dizer, empréstimos não a banca comercial. O Banco Português de Fomento não nasceu para ser uma banca comercial, nasceu para ser um instrumento de desenvolvimento regional, precisamente para entidades que estão na Angra do Heroísmo, que estão no meio do Atlântico, que não têm acesso aos centros de decisão, poderem ter a possibilidade de empresas, startups, um Açores Tech, por exemplo, chegar lá e dizer assim, meu caro amigo, a gente quer isto para os Açores. E eles diziam assim, mas isso já existe em Setúbal, já existe em... Pois é, mas em Angra não existe. E, portanto, vocês existem para apoiar o desenvolvimento regional de uma entidade que está no meio do Atlântico e que precisa de apoio para isso. E, portanto, vocês não podem fazer uma análise de risco como faz o Banco Português de Investimento, o BPI, o Santander, tem que fazer uma análise como deve fazer a política pública, que é para ajudar as entidades que têm bons projetos, com boas viabilidades e que sejam sérios para o desenvolvimento regional. E, portanto, isto é política pública. Por isso é que eu dizia assim, bom, a União Europeia criou o pacote e disse, vocês que utilizem isto através de um banco de fomento para fazer isto. Mas não disse como é que a gente havia de fazer. Nós é que dissemos que íamos fazer com capitalização e não sei o quê, umas confusões e ninguém percebe nada e depois quem é que põe a gerir aquilo? Um tipo que já esteve na banca comercial. Antes era a Celeste Agatom, que era diretora administradora do BPI. Quer dizer, só fala da banca comercial, quer dizer, não tem sentido nenhum. Portanto, a questão de fundo, para a resposta à sua pergunta é,
Sim, nós temos guidelines da União Europeia que nos orientam para determinadas matérias, por isso é que hoje estamos a falar em transição climática, em transição digital, e isso é verdade. Não, nós não estamos agarrados a sistemas e a políticas públicas completamente formatadas que não são úteis para nós. Eu acho é que nós fazemos mal. E nestes casos em particular, continuamos a fazer mal. Fizeram mal o anterior governo, continuam a fazer mal este governo. E, infelizmente, eu não tenho nenhuma expectativa que este governo vá mudar o que quer que seja nisto. Acho que vai continuar mal ou pior. Obrigado, Carlos. E passando aqui para uma terceira ronda, e pegando em algumas palavras que o Carlos e bem referiu, eu, quando preparei esta terceira ronda, dei-lhe o nome de conhecimento, competências e ligação à academia. E agora estou a olhar para os meus colegas académicos. Okay? Vocês não acham que isto era só para os senhores políticos que a coisa apertava? Também há de apertar para nós. Okay? Porque também somos parte do problema, às vezes, e contigo, óbvio. Eu não fujo. Não. Agora, quem me convidou fez o obséquio de me pôr numa situação muito confortável. E é só fazer perguntas. Que também desse lado às vezes também me fazem estas perguntas. A minha primeira questão, e eu vou juntar as duas, ok? Porque eu gostava de ir a uma quarta ronda e depois gostava de abrir para a plateia, porque acho que há aqui, e eu conheço aqui algumas caras, que certamente estão há uma hora... Certamente estão há quase uma hora, pá, como se diz na terceira, não é tu dizes manteiga, e eu digo que estão desertos para serem ouvidos, e acho que sim, que estes fóruns fazem acima de tudo. Eu vejo algumas caras de gente que é empresária real e que sente isto que a gente está a discutir aqui até de forma muito mais concreta e muito mais objetiva que o que nós sentimos. Claro. Okay? Ainda que depois às vezes a gente tenha algum tipo de iniciativa e algum tipo de aventura empreendedora, mas eu estou aqui a ver, conheço na plateia, felizmente, gente que isto é a vida deles e é com isto que põe o pão na mesa e que alimentam as famílias e que criam riqueza à região e que se mantêm cá firmes e resilientes apesar de todas as dificuldades. E eu gostava de os ouvir. Mas numa primeira ronda que começaria pelos meus dois ilustres colegas, o que é que falta? Porque a gente está aqui a falar quase um bocadinho e volta à questão anterior do wishful thinking, ok? Há um conjunto de metas para cumprir, há um conjunto de objetivos, há um conjunto de políticas públicas que elas próprias definem métricas, porque sem aquelas métricas depois não há acesso a determinados financiamentos, há um conjunto de critérios de elegibilidade, há tudo aquilo que nós conhecemos, há critérios de avaliação, há critérios de ponderação, há critérios de majoração, o que há mais são critérios. Mas depois esqueço-me aqui de uma coisa, e vou tocar com o dedinho na ferida, nosso, ok? Que é, estamos aqui neste cenário cor-de-rosa e idílico da Ilha dos Amores do Camões, que parece que foi aqui a terceira, durante as São Joaninas muitas vezes discutiu isto, não é? E nesta Atlântida perdida. Mas esta Atlântida é feita de pessoas. E muitas vezes as grandes dificuldades que nós sentimos, e por exemplo naquilo que são as minhas funções diárias, não no ecossistema que eu ajudo a gerir, mas com um conjunto de parceiros externos a esse ecossistema, que não é só nosso ecossistema, como alguém disse e a Filipa disse na sua intervenção, as startups são as que maiores níveis de maturidade tecnológica e digital têm, portanto é orgânico, é como uma geração Z ou uma geração alfa, uma geração beta, ou até menos com uma geração, não é? Ou de uma forma muito orgânica, com uma geração, por exemplo, millennial, como nós os três, eu acredito que somos, começa em 80, portanto, 31. Que ainda é um bocadinho híbrido, não é? E os outros tiveram realmente o analógico. E a minha pergunta é esta, é que a gente não se pode esquecer, e estou ali a olhar para o professor Alan, eu comungo dele... Mas é uma geração ótima, que foi a geração que criou todos nós, que são os baby boomers, aquilo depois da guerra foi um tal fazer rapazes, ainda bem que assim aconteceu. Mas há uma coisa que eu há muitos anos falo, mesmo antes de estar cá nos Açores, às vezes tinha a oportunidade de comentar um bocadinho isto, quando tinha apenas tarefas de docente universitário e de investigação que têm a ver com esta questão demográfica. E os Açores, Portugal é verdade, mas em particular os Açores ainda é mais verdade. É que depois esquecemos que o grande mercado dos Açores não são os miúdos altamente digitais e nativos digitais. São as outras pessoas que, muitas vezes, a publicação de Facebook até lhes cria problemas, porque eles já estão a escrever para algumas coisas, partilharam, coitados, num obituário alguém a dançar, aquilo é sempre assim umas coisas um bocadinho complicadas, e eu sei disto, porque tenho um em casa que às vezes faz disto, que é a minha mãe, ok? E a verdade é que é preciso também capacitar estas pessoas para a utilização desse tipo de ferramentas. A gente não pode chegar e agora... Por exemplo, eu vi isto às vezes com uma empresa de aviação altamente e sebejamente conhecida que opera aqui para os Açores, em que se vocês não se não fizerem o check-in online e não usarem um cartão de embarque online, vocês chegam ao balcão e pagam 50 euros para fazer o check-in. Ok? Mercado liberal. É uma empresa sebejamente conhecida que tem sede na Irlanda. Ok? Parecida. Pronto. Não vou dizer a cor dos aviões, porque senão era muito... Mas a verdade é esta, é que não podemos esquecer de toda esta franja, que é uma franja que, de um ponto de vista de capacidade económica, é a franja que lidera,
e eu estou a dizer franja erradamente porque não é franja, é a maioria, e que papel é que devemos ter nós, agentes de formação, não só daquilo que é a formação dos miúdos, mas formação continuada na vida a longo prazo, seja dos empresários, seja dos end-users, que papel é que há aqui e que preocupações é que há, mais do que papel, é que preocupações é que há com a formação e capacitação destas pessoas para estas ferramentas. Eu aqui peço-vos para verem dos dois ângulos, ok? Esta pergunta eu destinaria primeiro a vocês e depois destinaria, porque acho que é interessante ver isto, aos outros dois oradores, portanto aqui ao Carlos e ao Bruno, qual é o papel que entendem que a universidade e que a academia deve ter nesta equação. Porque é muito fácil para nós explicarmos qual é que é o papel. Eu gosto de ver quando os de fora dizem o que é que nós temos que fazer. Ok? E, portanto, começava com esta primeira pergunta para a Filipe e para o André e depois a pergunta de que papel é que a sociedade civil e as entidades que compõem a sociedade civil também esperam da academia. Posso começar? Vou amansar a fera. Vou amansar a fera porque eu depois vou dizer coisas fofinhas sobre ti, portanto tu vais gostar. A academia, obviamente, tem um papel fulcral aqui e é determinante. E eu agora vou falar um bocadinho contra mim, entre aspas, contra nós académicos. Eu acho que nós, académicos, às vezes esquecemos que faz parte do nosso trabalho contribuir para a sociedade. E a maior parte das pessoas fecham-se no seu gabinete, lêem uns artigos, escrevem uns artigos, aquilo está tudo bem, e mais um KPI, o KPI do ano está feito, é um artigo por ano. O tal financiamento e tal, dá para ter umas bolsas de doutoramento para os alunos, e aquilo é tudo muito bonito. Infelizmente, não há muito sentido do mundo académico de contribuir para a sociedade. Felizmente, existem algumas exceções. E cabe também a algumas entidades públicas, outras privadas, outras público-privadas, em que eu aqui vou dar o exemplo do Terinov. Por exemplo, aquelas... Vocês, o Duarte não se apresentou ele próprio, é o diretor executivo do Terinov, onde o Terinov, com frequência, por exemplo, faz ações de capacitação. Eu sei porque algumas delas eu fui convidado pelo Terinov para dar essas mesmas formações. Não tanto a última que nós fizemos, mas se calhar a penúltima, que eu vejo que a maior parte das instituições como o Terinov não teriam a coragem para o organizar e provavelmente muitos académicos não teriam a coragem para dar a formação que nós viemos cá dar, que foi dar uma formação sobre a internet das coisas, conceitos de internet das coisas, a produtores agrícolas. E aquilo, tanto para o Terinov como para nós, é um pesadelo de organizar. É um pesadelo de organizar. Nós estamos a tentar explicar o que é a internet das coisas e 90% deles perguntam como é que se liga um computador. É a realidade, é o que existe. Agora, cabe a nós, academia, se nós queremos dar algum sentido também ao nosso trabalho, garantir que as gerações que aí vêm e as pessoas que de alguma forma possam utilizar essa tecnologia consigam começar a estar capacitadas para usar essa tecnologia. Pelo menos perceber o que é que existe. Portanto, nesse aspecto, eu acho que não só as empresas, mas sobretudo a academia tem que se abrir mais à sociedade, abrir mais ao tecido empresarial, perceber o que é que são as necessidades e contribuir de forma ativa. Mesmo que isso não dê um artigo, mesmo que isso não dê um projeto, mesmo que isso não dê teses de mestrado e de doutoramento, mesmo que isso não faça isso tudo. Tal como instituições, como é o vosso caso, Terinov, aquela formação não vos vai dar mais uma startup ou duas startups, nem vai gerar empregos. É o que é. É uma contribuição para a sociedade. Nós somos instituições públicas, os nossos ordenados são pagos com dinheiros públicos. Portanto, existe
uma responsabilidade nossa para com a sociedade. Obrigado, André. Ok. Filipa? Obrigada, André. De alguma forma, compactuo com o que o André está a dizer e se calhar acho que o caminho a seguir será um caminho que não pode ser só num sentido, não pode ser só do sentido da academia para a sociedade. Tem que haver da sociedade e também do mercado e também do tecido empresarial essa vontade. E, portanto, eu acho que, efetivamente, uma das formas em que nós podemos fazer chegar o conhecimento das universidades exatamente a quem precisa delas, porque nós, muitas das vezes, não temos acesso a essa informação, é através de criar parcerias, criar efetivamente aqui uma boa colaboração entre as várias partes interessadas e desta forma podermos fazer o quê? De alguma forma a academia poder criar algum impacto na sociedade, mas o impacto que efetivamente é efetivo, não é um impacto só porque a academia criou um curso que agora está muito na moda, não é? Os cursos de capacitação para os executivos na transformação digital, nos IoTs, na AI, etc. É verdade, existem essas estratégias, não é? Da parte da academia em conseguir ir buscar algo ao mercado cá fora. Mas, por outro lado, é isso que faz a diferença? É mesmo isso que nós precisamos do ponto de vista da sociedade? Portanto, tem que haver aqui colaboração, tem que haver interação em todas as partes. A academia não pode ser a única que tem que tomar efetivamente essa opção. E, portanto, eu acho que tudo passa por... E falando aqui agora para os nossos ilustres colegas mais ligados à política, falta mesmo, se calhar esta pode ser uma resposta às questões não só da transferência de conhecimento da academia para a sociedade, mas também algumas respostas nestas falhas que têm acontecido, estratégicas, para conseguir capacitar as nossas empresas para esta transformação. E, portanto, passa sempre por conseguir identificar quais são as dificuldades que existem, não é? Para nós depois podermos fazer o nosso contributo de uma forma acertada e efetivamente profícua. Muito obrigado. Eu, antes de responder à questão, não posso deixar de responder aqui à provocação do Carlos e reconheço-a com razão. Só há uma diferença, Carlos, é que eu, nas funções que eu ocupo, tenho que escolher as palavras que digo e elas têm que ser cirurgicamente ditas. E eu há pouco... Exatamente. E eu há pouco, quando disse no início... Eu há pouco, quando disse no início da minha intervenção que gostava de exigir aos outros, depois da minha parte estar feita, e se fizermos tudo para isso, e disse, não, é isto mesmo que eu me refiro. Portanto, acho que nós não fizemos tudo o que deveríamos ter feito, nós demorámos sempre mais tempo a queixar-nos de que arranjar uma solução. E vimos uma coisa qualquer e tentamos ver como é que a gente contorna aquilo. Não é aquilo que a gente quer uma outra coisa à portuguesa que, cumpre ali os serviços mínimos, mas é um fatinho para a gente jogar futebol, para a gente ir a jantar fora, é uma roupa que dá para tudo. E, efetivamente, depois a gente não consegue. E, obviamente, a questão que o Carlos coloca é muito pertinente, mas eu acho que também nós devemos olhar para nós e dizer assim, ok, mas o que é que nós queremos? Porque há uma questão, e aqui, quando o André me ligou, eu disse, André, eu se calhar não vou ser bem aquilo que deve ser, porque há coisas que me ultrapassam um bocadinho, que eu não consigo aguentar. No meio disso, é difícil para mim entender que quando nos colocam alguns desafios, designadamente na elaboração de estratégia, na elaboração de políticas públicas, o que a gente pensa logo é, bom, quantos é que a gente agrada? Quantos é que a gente satisfaz? Qual é o menor número de pessoas que nos vão contestar? Quando a gente deveria colocar, bom, o diagnóstico é esse e o objetivo é aquele. Ok, se calhar vamos ter que desagradar um bocadinho mais do que aquilo que estávamos para desagradar. Mas se calhar no fim vamos ter um resultado melhor do que aquele que queríamos ter. Há pouco, quando disse na minha intervenção, às vezes a política não dá o tempo necessário para que nós possamos colher os frutos disso, é exatamente isso, é que nós hoje estamos a definir políticas públicas para amanhã ou depois. Eu acho que não corre bem. Normalmente não corre bem.
Normalmente há um desajuste entre aquilo que nós deveríamos, entre o resultado que deveríamos ter tido e aquilo que vamos ter. Indo aqui diretamente à questão do Duarte, eu não posso deixar de concordar com aquilo que disse. O problema não está só de um lado. O problema está dos dois lados. E o problema está dos dois lados em quase tudo. O professor Alam é Presidente da Câmara há 12 anos, foi governante durante quase 10 ou 12 anos também. 16. O tempo passa mesmo rápido. E há aqui uma questão, de uma forma transversal. Eu sei que existem as diferenças políticas e elas não desaparecem no dia-a-dia. Mas quantas vezes os governos se sentam com as autarquias para não fazerem investimentos duplicados? De uma maneira geral. Acho que as câmaras não têm dinheiro a mais. Acho que o governo não tem dinheiro a mais. E às vezes acontece que há um governo que faz um jardim com 10 bancos, depois há uma câmara que faz com 11, ou o contrário. Isto é gestão pública. É difícil encarar isto. Depois queixamos que não temos dinheiro para certas coisas. Portanto, e estou a dar um exemplo muito, muito simples, obviamente, para chegar àquilo que quer chegar. É evidente que a responsabilidade não está só de um lado ou do outro. Acho que as academias não estão, neste momento, de uma forma geral, evidentemente que há exceções, e há boas exceções, mas de uma forma geral não estão adaptadas àquilo que é o mercado, àquilo que é a exigência da sociedade. Mas também uma coisa, a sociedade já foi exigir isso a eles. Ainda não foi. Portanto, eu acho que é muito mais fácil encontrar um culpado que encontrar uma solução. Eu acho que cabe às academias se adaptarem. Eu acho que o Duarte, na sua missão, tem um papel na área que desempenha muito mais importante que a nossa Academia Açoriana, mas também faço uma pergunta: que cursos é que a Academia Açoriana tem hoje e que tinha há 10 anos? O que é que mudou? Não mudou quase nada. Nós também não podemos ter a Academia Açoriana a ter cursos em função dos professores que tem. É um bocadinho ao contrário, é perceber qual é a realidade, o que é que nós temos. Nós temos hoje uma grande dificuldade básica, professores, porque a Academia Açoriana deixou de formar professores e esses professores não existem. E agora não se faz um professor num dia, numa semana ou num mês. Demoram-se anos a formar um professor. Portanto, há aqui questões que, mais do que encontrar culpados, mais do que encontrar justificações de responsabilização de outros, é dizermos nós somos todos responsáveis. E somos todos responsáveis na verdadeira dimensão daquilo que nós exigimos. Portanto, eu não posso ir dizer ao Duarte que não me fez uma coisa se eu nunca lhe pedi. Se eu nunca sequer reuni com o Duarte para chegarmos a um entendimento. Se o Duarte, obviamente, se eu reunisse e não conseguisse, aí, obviamente, tínhamos capital de queixa para poder fazer. Mas eu acho que, neste momento, indo aqui ao encontro da professora Filipa, é exatamente isso. Responsabilidade de todos, mas olhando para as coisas com um sentido prático, com um sentido público que elas exigem e com um sentido racional daquilo que é a despesa pública, daquilo que é o investimento público que tem que ser feito. Sempre tentando encontrar o melhor índice de conversão possível entre o euro que se investe e o resultado que se obtém. Bom, eu por acaso não estou muito de acordo com aquilo que foi dito, pelo seguinte. Desculpa. Pelo seguinte, eu acho que a universidade, a academia deve ensinar mesmo. Deve ensinar e deve investigar. O ensino e a investigação fundamental são absolutamente essenciais e acho que esse é o core da academia e da universidade. Outra coisa diferente é a academia, a universidade pode ter um papel relevante digamos assim, na inovação, por exemplo, que é muito importante, além da investigação, poder, de alguma maneira, ter processos de inovação que conduzem mais competitividade às empresas, puxar para cima as empresas, etc. Sim, podem. Isso é um papel importante. Mas se eu entendi bem a pergunta, e aliás foi feita uma referência à Ryanair e à circunstância de obrigar um conjunto de procedimentos tecnológicos, não estou a dizer o nome, porque quase toda a gente sabe Ryanair, procedimentos tecnológicos, etc. Eu acho que isso não é um papel da universidade. E eu, quando estava a fazer a pergunta, fui ao ChatGPT procurar uma coisa que chamava Novas Oportunidades. O Novas Oportunidades foi um programa em 2005 que formou 1 milhão de pessoas em validação de certificação de processos, etc. E deu 300 mil certificados a não sei quantos.
foi feito pelos centros de formação e pelo Centro de Novas Oportunidades que foi criado. Depois, em 2017, apareceu um outro, depois aquele acabou, não sei o quê, em 2017 apareceu um outro programa Qualifica. Ou seja, sim, as políticas públicas têm que fazer isto, para garantir que as pessoas não fiquem excluídas, digamos assim, e no fundo vivem num mundo em que são como cegos, quer dizer, não conseguem estar. Portanto, este é um papel das políticas públicas. Não é necessariamente o papel da universidade, não me parece a mim que seja um papel da universidade. Dir-me-ão assim, a universidade pode ter alguma coisa a ver com isso? Pode, mas não me parece que seja uma obrigação da universidade. A universidade tem uma obrigação absolutamente essencial, que é ensino de grande qualidade e investigação fundamental, sobretudo. Agora, há aqui um papel que cada vez mais é determinante, que é o papel da ligação universidade-empresas, que é onde está o conhecimento, que a universidade tem o conhecimento e as empresas precisam desse conhecimento. E isso é um papel que tem vindo a evoluir muito nos últimos anos, muito mesmo. Eu acho que as universidades hoje estão muito mais centros de inovação do que já foram alguma vez, e eu acho que isso é muito bom. E aqui tem de melhorar bastante mais. Porque aquilo que é a linguagem da universidade e dos professores universitários para a linguagem do empresário ainda vai a uma distância grande. Muitas vezes andam a falar um chinês e outro japonês e ninguém percebe muito bem o que estão a falar. É verdade, porque é mesmo assim. Sim. Portanto, o empresário está a falar de uma determinada linguagem e o académico não está a perceber bem a linguagem. E, portanto, é preciso que haja aqui este esforço de ligação de universidade-empresa, típica ligação de universidade-empresa, hoje em dia já se chama outras coisas, mas é típica ligação de universidade-empresa. E isso é muito difícil de fazer. E o exemplo que é muito difícil de fazer é mais uma política pública que nós tivemos, que se chama Agendas Mobilizadoras. As Agendas Mobilizadoras é uma grande política pública que o Governo implementou, que está em curso, mas tem enormes problemas para ser executada. E tem enormes problemas para ser executada, porque as Agendas Mobilizadoras juntam universidades, empresas, centros de investigação, centros, associações empresariais, câmaras municipais. Toda esta gente que eu acabei de dizer tem filosofias de intervenção e de trabalho completamente diferentes. E o que é que esta política pública que foi criada exige? Que no fim do dia, esta gente toda que pensa toda diferente, que não, uma pensa que o recibo é um recibo, outra pensa que o recibo é uma nota de imprensa, outra pensa que o recibo... Epá, não interessa, toda a gente pensa diferente. E há um centro que se chama IAPMEI que diz assim, pá, vocês têm que mandar para cá todos os meses uns relatórios com isto tudo feitinho, não sei o quê. Se é verdade que as empresas sabem exatamente o que é isso, na maior parte dos casos, as universidades não sabem, as câmaras municipais não têm os mesmos documentos, não sei o quê. Depois chegar a um consenso sobre aquilo é uma confusão. E, aliás, as agendas mobilizadoras estão hoje atrasadas precisamente porque essa dificuldade existe. Também porque existe falta de pessoas no IAPMEI para dar seguimento às coisas. Mas essa dificuldade de pôr esta gente toda a comunicar para, no fim do dia, haver um projeto que é um projeto que, de alguma maneira, entregue e empreste competitividade ao país e às empresas que estão envolvidas, que traga mais conhecimento à universidade, que traga às instituições, é muito difícil. E esse é um trabalho que de facto, a academia tem que ir evoluindo, melhorando, olhando só para a academia, mas a academia não é a única, mas a universidade é talvez, por norma, aquela que tem mais interesse nesta matéria, porque é onde tem o grande conhecimento. O conhecimento reside na universidade. Os centros de investigação, basicamente, muitas vezes estão ligados à universidade, e esse é muito importante. Felizmente, nós hoje em Portugal já passamos aquela fase em que a maior parte da inovação, da investigação e desenvolvimento era financiada pelo Estado. Já passamos essa fase. Hoje em dia, grosso, mais de metade da investigação e desenvolvimento já é financiada pelo setor privado. E isso é muito bom, porque isso permite significar que aquela investigação que está a ser feita tem um propósito, que é o mercado, e, portanto, de acrescentar valor. Há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, o grosso da investigação e desenvolvimento era feito pela academia e era feito pelo setor público, e isso era mais difícil de chegar ao mercado. E, portanto, eu acho que essa evolução a academia tem feito, as associações têm feito, as universidades têm feito, e cada vez mais os professores e os académicos, como se viu, aliás, hoje, compreendem isso, como, aliás, viu o André. O André estava a fazer uma apresentação de um projeto absolutamente empresarial e, portanto, aliou aquilo que é o seu conhecimento científico a uma lógica empresarial. Isto há 10 anos atrás era quase impossível aparecer numa universidade uma coisa destas e, portanto, essa evolução aconteceu, é uma evolução brutal. E eu acho que a universidade deve continuar a caminhar para conseguir dialogar mais com as empresas, porque ganhamos todos com isso. As empresas precisam da universidade e a universidade também precisa para se sentir-se útil à sociedade, do meu ponto de vista, isso é muito importante. Agora, o papel de ensinar a uma pessoa que tem que preencher um documento online, isso é um papel que tem que haver políticas públicas para isso, é o tal já não me lembro o nome do Novas Oportunidades, ou Qualifica, ou outra coisa qualquer que se invente, e que se dê formação a pessoas que estão a ficar excluídas e não podem ficar excluídas, porque é mau para a sociedade. Obrigado, Carlos. Como o tempo vai longo e nós entusiasmamos-nos todos nestas conversas, eu ia passar à plateia para uma primeira ronda
de perguntas. Ana, o que vale que eu conheço quase todos por nome, portanto vai ser mais fácil. Eu vou tentar ser resumida, tenho aqui os meus 3 pontos resumidos para não me prolongar. Ponto número 1. Eu estou aqui numa situação um pouco estranha porque eu já estive nos 2 lados da moeda. Eu trabalhei sempre muito como Product Manager e no digital, sempre. E trabalhei para empresas multinacionais. Obrigada. Multinacionais e trabalhei muitas vezes para fora, tendo até uma base salarial melhor do que normalmente se teria trabalhando para uma empresa só portuguesa, até que dei uma volta e resolvi ser empreendedora e fazer o meu próprio negócio, porque não vale a pena, que era muito longo. Sendo como for, a parte do digital para mim não foi a mais difícil. Eu fiz o meu próprio website, eu sabia como integrar um CRM, sabia como integrar um sistema de faturação, sabia efetivamente como fazer publicidade online, apesar de já estar um pouco fora desses meandros, bem que a publicidade online já não está assim tão mais barata que um outdoor. O que é que aconteceu? Desculpa. No decorrer disto, o que eu percebi é que dentro do setor que eu resolvi empreender, os meus problemas eram outros. E que muitas vezes os incentivos ajudavam-me, claro, em parte, a poder candidatar-me e ter aqui alguma ajuda, a alavancar a minha notoriedade a nível digital, porque obviamente sozinha e sem poder de investimento não posso competir com grandes empresas, e aqui até digo o setor, porque isto é setor de skincare coreana, e depois obviamente não posso estar aqui a competir com Sonais, Primores, Sephoras, etc., que estão a nível internacional. E aqui eu deparei-me foi com outros problemas que normalmente incentivos que eu tentei pesquisar não me ajudavam, como apoio jurídico ou até licenciamentos por produto no Infarmed, em que tem que se pagar 1.000 euros por produto, coisa que obviamente uma microempresa, ou no meu caso, empresária em nome individual, que também representa aqui um bolo grande do país, obviamente não tinha esse poder de investimento. Mas tudo bem, comecei pela parte digital, vamos ver como é que a coisa avança. Que me leva aqui um bocadinho ao segundo ponto, que tem a ver aqui com a parte de... essa parte dos incentivos só no digital, obviamente às vezes incentivos combinados podem levar a uma maior taxa de sucesso, quero eu dizer, na parte das microempresas, porque elas acabam por não ser dependentes só da parte digital, e digital nem sempre é igual a garantia de sucesso, é isso que eu quero dizer. Ponto número 2. As propostas tecnológicas, que a minha vertente tecnológica adora, quando olhou ali para Azores Tech Village e a minha Product Manager começa logo a falar mais alto, mas depois a Business Owner, empresária em nome individual, começa a pensar: ok, do ponto de vista tecnológico e desenvolvimento, e trazer pessoas que não querem efetivamente cá ficar é muito bom, mas se estas empresas vão prestar serviços ou se vão ter produtos tecnológicos a trabalhar para fora, quem é que diz que não vamos fazer aqui uma Lisboa 2, em que depois para os residentes locais torna-se insustentável cá viver e ter o mesmo poder de compra que estas pessoas que podem trabalhar para fora, e até que ponto é que esta economia digital vai ser uma economia sustentável para estas microempresas e para os próprios consumidores. E o terceiro ponto que me leva a isto também é, quando falamos em microempresas e empresários em nome individual e falamos dos incentivos, sabemos que os incentivos normalmente podem ser entre, dos que eu vi, pode haver reembolsos a 70% e o vale de incubação que saiu agora a 100%. E que também já tem aqui algum apoio jurídico, eu sei que há aí algumas outras nuances, se bem que, como eu vos disse, por exemplo, para a minha área seria muito difícil aquele limite, uma vez que eu tendo 100 produtos, 1.000 euros por produto, é só fazer as contas por produto. Mas tirando essa parte, mesmo nos incentivos, normalmente eles funcionam por reembolso e supostamente é feito um adiantamento. Para empresários em nome individual ou microempresas, se eu quiser fazer um empréstimo na banca comercial, como empresário em nome individual, vou ter uma grande dificuldade em conseguir este empréstimo para adiantar o valor. A minha pergunta é, tendo em conta esta parte que diz economia digital, impacto e efeitos nas micro, e eu fiquei aí, empresas. Como é que pessoas como eu, empresários em nome individual, que começam nesta empreitada já tendo bastante conhecimento digital, mas não tendo esta capacidade de dar a volta, mesmo sabendo como entrar nessa economia digital, mas para isso temos que ter estas portas de entrada mais facilitadas, e acho que falta essas sinergias faladas, porque se eu for pensar no digital, omnichannel é um bocado utópico, mas no fora do digital, se eu for a pensar, omnichannel também é um bocado utópico, porque às vezes não havendo estas sinergias entre bancas, empreendedorismo, incentivo,
a pessoa vai sempre ficar bloqueada em algum dos passos. Como é que saímos deste bloqueio e se está pensado alguma maneira de ajudar a desbloquear estas situações para empresários em nome individual, microempresas como eu. Obrigada pela vossa atenção e gostei muito de estar aqui. Obrigado, Ana. Numa ótica de gestão de tempo também, e a perguntar quem é que quer dar uma resposta rapidamente e de uma forma telegráfica. Mais rapidamente, e indo ao encontro das questões ligadas aos incentivos, toca aí numa questão que para mim é muito importante e eu tenho vindo a referir-me a ela várias vezes, que é, eu digo que a economia são 3 sócios. A economia, de uma maneira geral, são 3 sócios. Os empresários por um lado, a banca por outro e o Estado por outro. Curiosamente, esses 3 sócios olham todos uns para os outros desconfiados. Os empresários não acreditam no Estado e olham para o banco como alguém que lhe rouba dinheiro, quase, entre aspas. O Estado olha para o empresário e diz, cuidado que ele pode me enganar, e o empresário e olha para o banco como um servidor de recursos financeiros, e o empresário diz, o banco só me rouba e o Estado não faz nada. Portanto, resumidamente é isto. E isto é importante que nós pensemos que esses 3 sócios têm que conviver juntos. Não faz sentido andarem desconfiados uns com os outros. Tem sido um trabalho muito grande da minha parte, tentar juntar aqui essas 3 peças do puzzle e pô-los à mesa. Eu começo a conseguir, mas não é fácil. Posso lhe dizer que é muito difícil. Seguramente o sócio mais complicado de lidar é o banco. O banco tem umas regras pré-definidas e o negócio dele é vender dinheiro naquelas condições e a nossa capacidade negocial é muito pequena. Repare, o banco é que lhe está a colocar aqui uma questão que é empresário em nome individual ou é sociedade? Não, eu sei que é empresário em nome individual, mas o banco coloca logo essa dúvida. É empresário em nome individual ou é sociedade? Se é empresário em nome individual, eu tenho dificuldade em financiar. Mas depois, se é empresário em nome individual, tem contabilidade organizada ou tem contabilidade simplificada? Bom, se tem contabilidade organizada, ainda vamos tentar ver aqui. Bom, e há aqui um conjunto de pressupostos que a banca coloca logo à partida que são difíceis. Obviamente o Estado não tem capacidade de mudar as regras da banca. A banca é um negócio que vive das suas regras. Obviamente o Banco de Portugal tem algumas diretrizes sobre eles, mas eles têm autonomia sobre aquilo que contratam e vendem um produto que têm, o preço que entendem, dentro daquilo que são as regras de mercado, ou o cliente que querem. E isso é muito difícil. Bom, os incentivos não conseguem entrar nesta área. O que é que há aqui? Nós tivemos... é importante que nós pensemos o seguinte... Das 30 mil empresas ou entidades empresariais que os Açores têm, 25 mil são ENIs, empresários em nome individual. Isto mostra a nossa fragilidade enquanto setor empresarial. O que é que acontece nos ENIs? Não há capital social. Pronto. Obviamente há aqui uma estrutura de capital mais frágil. O que é que nós tentamos fazer? Criamos aqui uma medida que suportava os custos administrativos da conversão de um ENI em sociedade unipessoal ou sociedade por cotas ou sociedade de outra natureza. Porque a ideia era nós tentarmos converter um número significativo dos ENIs em sociedades, por forma depois a tentar capitalizar essas sociedades e eles terem uma estrutura de capitais próprios diferentes para melhor, para depois conseguirem recorrer a financiamentos em condições mais vantajosas. Até porque o banco, quando olha para si como empresário em nome individual, é a sua casa, é o seu carro, é tudo aquilo que tiver, é a avalista daquilo que vai fazer. Portanto, se tiver uma sociedade que tenha capitais próprios, com alguma dimensão, para aquilo que vai ser financiada, consegue-se defender melhor perante a instituição financeira. E a nossa ideia era esta. É evidente que o empresário açoriano não está muito disponível para isso. Não está muito disponível para deixar de ser empresário numa individual e passar a ser sociedade. Até porque, normalmente, o cartão multibanco é a caixa registradora e ele vai utilizando aquilo que me quer e que me entende, faz as suas contas e a coisa no fim até bate certo, mas não está preparado para que todos os movimentos financeiros que estão numa conta sejam registados a favor de uma sociedade e estejam sendo auditados, que sejam verificados. Portanto, há aqui, eu acho que isso é um processo que vai acontecer, mas vai demorar o seu tempo. Portanto, desde logo é um constrangimento. E é aqui que eu sugiro sempre, ok, a forma de nós ultrapassarmos isso é constituirmos uma sociedade unipessoal.
até porque se calhar do ponto de vista fiscal também pode ser vantajoso. Depende dos montantes, depende não é tão líquido assim, mas até pode acontecer. É preciso nós fazermos uma coisa que há pouco o Carlos dizia, planeamento fiscal. Planeamento fiscal e nós vermos qual é a melhor opção para nós. Mas é uma dificuldade e eu estou plenamente de acordo. No caso dos incentivos, e nós há pouco ainda vai entroncar aqui numa questão que falámos há pouco, no caso dos sistemas de incentivos, nós com a receita, com os ingredientes que tínhamos para fazer o bolo, nós criamos aqui um subsistema de incentivos que nós achamos que foi muito vantajoso e que está a ser muito vantajoso, que é o sistema dos pequenos negócios com investimentos que antes eram até 50 mil euros e que agora vai até 75 mil euros de investimento elegível, com taxa máxima de incentivo de 70% da fundo perdido. Ok. Com uma grande abrangência em termos de códigos de atividades económicas, com uma simplificação de não necessitar estudo de viabilidade económica, há aqui um conjunto de aspectos favoráveis a essa medida. Aliás, não estava aqui, porque tem a ver com o sistema de incentivos, mas se não me engano tivemos cerca de 900 e qualquer coisa de candidaturas, e dessas 900, 650 aproximadamente são pequenos negócios. Portanto, há uma opção clara. Isto vai ao encontro daquilo que é a realidade económica, e pequenas e médias empresas e microempresas com pequenos negócios que fazem pequenos investimentos que são necessários. E 75 mil euros já é um montante significativo de investimento para uma dessas empresas que permite fazer um investimento e ter uma boa taxa de cofinanciamento. Até que nós criamos a possibilidade de um segundo investimento no mesmo estabelecimento, em que antes havia um intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo 2 anos e agora desapareceu e passa a ser quando o primeiro termina, o segundo já pode ser iniciado. Portanto, dentro daquilo que nós tínhamos, tentamos criar aqui uma solução mais adaptada à nossa realidade económica. No caso do apoio jurídico, o apoio jurídico, tal qual como estava a dizer, nós não o podemos apoiar. É uma limitação que nós temos. Mas podemos cofinanciar, no âmbito do projeto, estudos ou parceiros, e inclui parceiros jurídicos, que possam estar inerentes àquilo que é a concessão do negócio. Sejam projetos de arquitetura, estudos de viabilidade económica ou parceiros jurídicos. Portanto, nisso tudo, é evidente que há coisas que não vamos conseguir chegar lá. Vamos tentar dar a melhor resposta possível e, obviamente, também ir ao encontro daquilo que é a expectativa do empresário. Mas, naturalmente, há sempre alguma limitação. Muito obrigado, Bruno. Eu ia, se calhar, fazer uma última abertura ao público, se houver algum comentário ou alguma pergunta. Comentários, isto é uma mesa redonda. Comentários, perguntas, sugestões. Mas vou pedir, Pedro, que sejas telegráfico. Eu, de uma maneira geral, acho que as intervenções que eu ouvi já foi agora as respostas às perguntas. Concordo com tudo e estão muito bem respondidas. Eu, enquanto empresário, e é bom esclarecer isto, pelo menos já aqueles 3 senhores que estes 2 conhecem muito bem, acho sempre que existe sempre numa posição desconfortável, enquanto é como se estivessem todos a discutir a minha vida e eu não faço parte dessa discussão. Então, parece que estou a assistir a um filme sobre mim e eu não tenho nada a ver com isso. É muito estranho. E continuo a achar que existe constantemente um desfazamento tremendo entre a percepção da realidade e a realidade. Como diz o Sr. Diretor muito bem, a culpa é nossa, a culpa é nossa, a culpa é nossa. Eu olho aqui na assistência e, de facto, isto era suposto ser um fórum interessante para os empresários. Não estão aqui. É triste. Mas também existe um percurso de descrédito, naturalmente. Mas, Sr. Diretor, eu não posso concordar, apesar de concordar na teoria de que todos somos responsáveis pelo... Mas não posso concordar com isto, porque senão isto é a mesma coisa que atribuir uma tarefa a todos e ninguém a faz. Alguém tem que ser responsabilizado. Há uma questão a mim que me preocupa chegamos à conclusão que andamos aqui a receber dinheiro da Europa há quase 40 anos e em termos relativos, o que é que mudou para além do aumento da qualidade de vida dos açorianos que cá permaneceram? Quer dizer, os indicadores todos falam por si, quer dizer, nós estamos cada vez mais pobres. E onde é que vamos parar? Quer dizer, não faz sentido. Eu sei, e é fácil, em termos latos, ter uma percepção do que é que pode mudar. No fim, tudo são pessoas. E, aliás, isto é público e permite-me, Duarte, dizer isto. O Duarte é um bom exemplo. O Terem 9 é frequentemente referido como
um bom exemplo. Mas porquê? O Duarte não vai querer aceitar, obviamente que é uma equipa responsável, mas é porque existe uma pessoa que assumiu a responsabilidade, a quem foram evidentemente dadas condições e que conseguiu chegar até aqui. Mas existe uma pessoa responsável por isto. O Duarte vai ser responsabilizado pelo que estiver mal, mas também vai ser responsabilizado pelo que estiver bem. E no fim é isto. São pessoas. E depois há um problema que todos já todos perceberam que existe, que é o tecido empresarial açoriano. Quando eu acabo de perceber que são mais de 2/3 das empresas são ONIs, tudo começa no momento da formação da empresa. Ninguém disse a esta gente qual era a asneira que estavam a fazer. Desculpa, Ana. Mas alguém tinha que ter dito que isso é uma maior estupidez no mundo empresarial. Criar o MIRI não faz sentido. Há de fazer sentido em alguns sítios, em alguns contextos, mas na parte deles é um erro brutal. Alguma coisa está a falhar redondamente. E estas discussões são todas muito interessantes. O Carlos Pereira adora ouvir, sentado numa mesa a falar, ou comigo no café, um homem que eu acho incrível. Só porque... gosto de não vir sentado. Eu sei que chegaste tarde. Não, olha, pois se calhar devia ter ouvido de pé, e aliás acho que tem uma visão do mundo empresarial muito pragmática, que é uma coisa, aliás, Ana, olha, estava aqui o Dr. Carlos Pereira a dizer a respeito do Banco de Fomento, podia ser a solução que o seu diretor regional diz que é possível encontrar para financiar este tipo de circunstâncias, porque a banca comercial não chega lá. Mas eu não tenho solução, evidentemente, para nada disto, nem vou dar, porque senão os senhores tinham que me pagar e tinham que pagar bem, porque eu sou empresário, estou aqui para vender, não é para dar. Mas eu sonho com o dia em que nós, empresários, não somos um setor de atividade em quem todos os outros olham com uma tentativa de caridade, de algum modo desenvolver, porque é importante para a sociedade. Não é importante para a sociedade, meus amigos. Nós vivemos no mundo ocidental. As empresas são a base da economia, são a base do funcionamento da sociedade. Os vossos ordenados são quase todos eles, na sua maioria, são públicos, financiados pelo setor privado. São as empresas que criam riqueza, que permite pôr o dinheiro a circular, que permite pagar os ordenados de toda a gente. E são os funcionários do setor primário, atenção, não são as empresas e os empresários, são os funcionários do privado que têm que se matar a trabalhar para receber dinheiro suficiente para levar algum para casa, para pagar os impostos da empresa, para pagar os impostos dele próprio e poder ainda ter algum para a empresa ter lucro e subsistência. A minha pergunta que eu gostaria de fazer, que isto estaria para outra coisa, é Faz a pergunta, mas depois respondemos lá fora, porque também... Está bem. A pergunta é: o que é que vai ser preciso mudar para perceber que todos os modelos que têm sido aplicados na região até agora, só estou a falar da região, portanto, cada um que trata de si, nós estamos preocupados com as ações que estamos aqui a fazer, o que é que vai ser preciso fazer para que haja uma mudança completa de paradigma, de abordagem? Porque este modelo, já se viu, não funciona de maneira nenhuma. É verdade que o diretor regional, o apoio aos pequenos negócios, foi uma grande iniciativa. Foi, sim, senhor. Desbloqueou, desburocratizou e tornou acessível para muitos projetos, tornou acessível o dinheiro do público de apoio ao investimento. Mas, tirando algumas pequenas coisas que são feitas e são feitas com grande sucesso, sim, senhor, é preciso pensar de algum modo, o modo como nós andamos a procurar desenvolver o tecido empresarial açoriano especificamente, porque este tem um problema sério. E as pessoas vão estudar, não voltam. Sim. É preciso analisar quem é que cria empresas nos Açores neste momento. Eu acho que isto é determinante. Os fundos públicos e o diretor regional, deixe-me dizer-lhe isto, andam também muitas vezes a criar armadilhas aos próprios empresários. Não têm consciência de onde é que se estão a meter e às vezes estão-se a meter num problema ainda pior do que quando começaram. Mas... De modo final, o que é preciso mudar? Onde é que temos que chegar para poder mudar a abordagem? Acho que temos o tema, o desafio fica lançado à CPPME, fica lançado ao município de Angra, à Câmara de Comércio, Indústria e Turismo. O que é que temos que mudar? É o título da próxima conferência desta natureza. Bem, muito rapidamente, resta-me agradecer. Acho que as vossas partilhas, as vossas reflexões, as vossas críticas foram muitíssimo construtivas e importantes. Acho que ficamos aqui com esta ideia geral que fui apontando aqui, que na verdade, e que ficou evidente que esta economia digital não é apenas esta passagem para a economia digital não é apenas uma transformação tecnológica, é sim uma transformação estrutural, uma transformação económica, uma transformação social. E que, acima de tudo, esta modernização de um setor tão importante ou de uma referência tão importante que são as PMEs nacionais e do ponto de vista regional, não vive e não vai ficar só dependente daquilo que são incentivos financeiros. Okay? Vai também depender daquilo que são as competências, a capacitação das pessoas, a boa gestão, eu já não digo tanto a criação, porque são mais que muitas, mas a boa gestão das infraestruturas já existentes,
e também de uma visão estratégica que envolva estes atores que aqui estão, nomeadamente decisores políticos, académicos, empresários, mas muito em particular a sociedade civil, que não se pode demitir deste tipo de funções e destes debates. Portanto, resta-me agradecer àqueles que promoveram, agradecer genuinamente do fundo do coração, porque foi um gosto, aos 4 oradores que comigo tiveram, e passaria a palavra ao Dr. Jorge Pisco para fazer um encerramento da sessão. Obrigado.